Reuniversidade X, aula 41, 3 destaques. Primeiro, Paulo pedir unidade, escolherem seguir seus próprios caminhos. Isso sim é blasfêmia contra o Espírito. É um insulto ao Espírito de Deus que lhes perdoou toda a dívida. Portanto, a tal blasfêmia contra o Espírito é simplesmente negar a verdade. E Paulo ainda diz, não está escrito na primeira Bíblia, a mim pertence a vingança? Eu sou a retribuição? Então vos digo, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Veja quem é do alto, quem é bem e mal. Deus, que conforme já provado inúmeras vezes, não é bom o tempo todo, como diz o sistema religioso. Reuniversidade X, aula 42, 5 pontos principais. Tiago aconselha, se algum de vocês tem falta de sabedoria, deseje-a diante do Criador, pois sempre foi da vontade dele que sejamos sábios. Como ensinamos, e é a única coisa que Deus realmente concede. Terceiro ponto, chegamos a um texto áureo da filosofia X, Tiago 1, 26 a 27. Deus não tem religião, mas se fosse para dizer qual seria a religião de Deus, eu diria, ajudar nossos alunos menos favorecidos que realmente precisam e viver de forma justa, com caráter. O contexto aqui é que Tiago estava ciente de que havia desigualdade social entre as escolas. Resumidamente, o que Tiago está dizendo é, se você se diz cristão, mas não pensa no todo, sua fé não tem valor. Reuniversidade X, aula 43, 4 destaques. No primeiro capítulo de 1 Pedro, temos outro texto conhecido. Vocês devem ser justos como o Criador é justo, pois Ele mesmo exigiu isso. Sejam santos porque eu sou santo. Santidade não está relacionada a sexo, dogmas, ritos ou a seguir doutrinas religiosas, mas sim a justiça. Para Deus, a justiça é sinônimo de perfeição, então temos a obrigação de ser perfeitos nesse quesito, se quisermos ser aprovados nesse crivo que chamamos de vida. Terceiro destaque. Agora entramos em um texto utilizado pelas denominações para criar doutrinas e proibições acerca do que as mulheres não podem vestir ou usar. Mas veja que o intuito de Pedro não é esse. Ele aconselha que as mulheres sejam conhecidas pelas virtudes, habilidades, caráter, por serem amáveis, tranquilas e equilibradas, e não pelos vestidos, cabelos, joias ou bolsas. O que Pedro está dizendo é que as mulheres devem ser conhecidas principalmente pelo seu interior. Em suma, não é bom que a mulher seja conhecida, referenciada pelo que veste ou pela beleza biológica, mas sim pelo que é. Aula 44 da Reuniversidade X, 6 destaques. Segundo destaque, Pedro orienta, é necessária sabedoria para entender as Escrituras. Veja que nos dias de hoje é feito justamente o oposto, pois realizam pregações em vez de ensinar a essência da Bíblia segundo os originais. Falam sem estudar a linguagem do autor, a etimologia das palavras, sem contexto histórico, sem exegese e sem hermenêutica. Terceiro, no primeiro capítulo de 2 Pedro diz, assim como sempre foi, será. Falsos líderes surgirão no meio de vocês. Aqui, mais uma vez, agora Pedro diz que os enganadores são aqueles que rejeitam Jesus como o Cristo e a graça, pois colocam os ensinos dele abaixo da primeira Bíblia. Na verdade, nunca Jesus chamou alguém de herege, mas foi chamado assim pelos fariseus, que assim como hoje, defendiam a Bíblia, a letra, e não o seu espírito. Quinto destaque. Pedro trata acerca daqueles que pregam bênçãos em nome de Jesus, se aproveitam da ganância humana, prometem bênçãos, lucros e liberdade, mas na verdade estão levando os que os ouvem para mais prisões e desgraça. Observe que Pedro está citando o que chamamos atualmente de teologias neopentecostal e carismática, que prometem bênçãos, prosperidade, proselitizando pessoas que buscam Deus por vantagens e benefícios. Sexto destaque. Em 2 Pedro 3,16, evidenciamos que desde aquela época já havia adulterações na Bíblia. Os líderes do templo adulteram, assim como fizeram sempre. Reuniversidade X, aula 45, 7 destaques. Primeiro, no segundo capítulo de 1 João, ele trata sobre o que é ser mundano. Não amem o mundo nem o que há nele. Se alguém amá-lo mais do que ao Criador, o seu amor não estará nele. E quando falo mundo, me refiro a ganância, cobiça, materialismo e ostentação desnecessária.
toda a matéria vai passar, mas aquele que amar o Criador mais do que a criação será imortal. Portanto, ser mundano é ser apegado à materialidade. Quarto destaque. Em 1 João 4 está escrito: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas tem ódio e mágoa, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê e convive, não pode amar a Deus que nunca viu e nunca conviveu. Portanto, aqui temos mais uma evidência de que a adoração a Deus é horizontal e não vertical. O que fazemos ao próximo, fazemos a ele. Quinto destaque. Em 1 João 5 está escrito o que é verdadeiramente obedecer os mandamentos. Não pode um judeu dizer que ama a Jeová se não amar Jesus, porque obedecer seus mandamentos é, na verdade, amar. E se os mandamentos são pesados, então não há amor a Deus nem aos irmãos. Claramente aqui João combate os mandamentos da letra, da primeira Bíblia. Inclusive, em 2 João, ele afirma: quem anda em amor já obedece toda a Bíblia.